Se você pudesse transformar uma fraqueza em força, o que seria? E insegurança foi uma das respostas que a minha audiência mais respondeu. Então vamos lá, como lidar com a insegurança? Primeiramente, você precisa entender de onde vem essa insegurança. Pare para refletir e perceber qual é a causa. Você acredita que não está tão preparado para fazer o que você deseja? Você tem medo do julgamento, medo daquilo que os outros vão falar, vão pensar? O que está te causando essa insegurança? Então, o primeiro passo é identificar a causa. O segundo passo é entender que é normal sentirmos insegurança, que não há demérito nenhum em termos esse tipo de sentimento. Mas se a gente para nele, ele é um limitador muito grande e de forma desnecessária. Então, seja menos exigente com você. Dê o seu melhor, faça o seu melhor com as condições que você tem. Foque nisso e não na perfeição. Não seja tão rígida com as críticas que você recebe, ou com a autocrítica, ou com o resultado em si. Esteja comprometido em fazer o seu melhor, mas também entenda que, por vezes, nós iremos falhar, por vezes nós não teremos um desempenho como desejaríamos, mas se a gente aprende com isso, isso se transforma em repertório e vai nos fortalecer. O terceiro ponto é identificarmos que nós precisamos ter metas claras. Às vezes nós criamos uma expectativa muito maior do que a possibilidade, inclusive, de realização. E aí vai ser natural vir a insegurança ou vir a frustração. Então defina metas alcançáveis, perceba se os recursos que você tem à disposição são viáveis e se comprometa em realizar. Quando você fraciona as suas metas e verdadeiramente se compromete em realizá-las, você se fortalece, você se torna mais segura em relação a você mesmo. E tem um quarto ponto que eu acho fundamental. A gente precisa aprender a se validar. Nós, independente daquilo que esteja acontecendo, independente da reação do outro, nós precisamos aprender a nos validarmos, reconhecer os nossos esforços, o nosso empenho, a nossa competência, dedicação e fazermos um diálogo interno de maneira que a gente consiga se fortalecer. Então, quando vem um pensamento de insegurança, um pensamento limitante, olhe para ele e reflita sobre ele, questione, confronte, que desta forma você vai conseguir se sentir muito mais segura em relação às suas ações. Porque se verdadeiramente você parar para pensar, possivelmente você é muito mais competente e capaz do que imagina. E, por vezes, pode estar se limitando por crenças que não te ajudam, por crenças limitantes. Mas entenda que você pode substituí-las por crenças fortalecedoras. Outra resposta foi o medo. Entenda que o medo é um sentimento necessário para a preservação da vida. Então, quando estamos diante de uma situação que nos causa medo, é importante identificar a causa deste medo. Por quê? O medo tem um papel essencial de nos preservar, de preservar a nossa vida, de nos proteger. Então, quando estamos diante de uma situação que nos causa medo, isso significa que a gente precisa ter cautela, que a gente precisa analisar a situação, que a gente precisa identificar se tem alguma coisa que eu ainda não percebi e isso pode representar um perigo, algo que vai colocar a minha saúde, a minha vida ou os meus resultados em risco. Mas se você identificou a causa, você precisa agir para mensurar se faz sentido ou se este medo foi desproporcional e não está ligado a uma causa concreta, mas muito mais a questões suas, a questões internas, as quais precisam ser ressignificadas, como, por exemplo, insegurança,
fracassos anteriores, receio em relação a não conseguir, a ser julgado, a não ser bom, boa o suficiente. Então, também o medo é um indicador de que, se não é uma situação concreta que está acontecendo naquele momento, é algo interno, é referente a entendimento. E aí eu preciso ressignificar a forma como eu olho para a vida, a forma como eu olho para as situações, o quanto de fato eu acredito em mim, acredito no meu potencial, na minha capacidade. E aí é um trabalho um pouco mais longo, mas ele começa com exercícios aparentemente simples como estes, mas extremamente importantes. Porque o medo ele pode ser um grande aliado, nos preservar, nos proteger, mas quando nós simplesmente olhamos para ele e ou nos encolhemos e nos tornamos refém dele, ou negligenciamos e nos colocamos em risco, agimos de forma precipitada, imatura e irresponsável, teremos resultados desastrosos, não será benéfico. Mas quando a gente aprende a respeitar o medo e aprender com ele, nós amadurecemos e aí podemos enfrentar as situações de maneira madura e assertiva.